Apoiar. Apoiar vem do mesmo significado de segurar, ser suporte, ser base e proteção. É o verbo que ilustra com fidelidade tudo o que nós somos. E nesses mais de 18 anos de mercado, aprendemos o quanto apoiar e ser apoio faz a diferença na vida de alguém. Acordamos todos os dias com vontade de fazer a diferença, oferecendo soluções que realmente apoiem nossos clientes e que resolvam problemas reais. Seja na armazenagem de grãos ou no dia a dia da fazenda, entregamos confiabilidade e segurança, conquistando maior eficiência, evitando quebras de safra, impedindo fraudes, além da redução de custos que resultam em maiores lucros. Sabemos o quanto o momento da safra é importante, por isso, nosso maior propósito é fazê-lo atravessá-la com lucro e segurança de onde estiver. Siacom, soluções para armazéns de grãos e propriedades rurais. Fala pessoal, muito boa noite. Cá estamos mais uma vez para o nosso webinar já tradicional da Siacom, sempre trazendo assuntos relevantes, seja para a parte relacionada à fazenda, seja para a parte relacionada a armazenamento de grãos, tá? Então, como não seria diferente, esse mês trazendo um assunto também relevante que trata sobre a questão relacionada a 7 desastres na operação de armazenamento de grãos que você não pode ignorar. E para falar sobre esse assunto, obviamente, a gente trouxe um especialista que lida diuturnamente com essas questões, ou seja, tem bastante experiência, e já vamos falar, fazer a apresentação dele, tá? Então, gostaria de agradecer, já temos o pessoal chegando aí, então nós temos alguns recados aqui que são importantes, o primeiro dele que é para falar um pouco a respeito da Siacom, né? Então, nós apoiamos gestores de armazéns e de fazendas na geração de lucro, na prevenção de fraudes e quebras de safra. Esse é o motivo pelo qual nós existimos, tá? Então, gostaria de dar primeiro uma boa noite aí a todos vocês e gostaria de agradecer primeiramente pela disponibilidade, Fábio. Fábio Tomain, da Oxen Seguro, e gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, falando um pouco sobre a tua trajetória e a tua experiência nesse segmento aí. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Obrigado pela oportunidade mais uma vez concedida aí para a nossa empresa de estar participando aí, contribuindo, levando informação relevante para esse mercado muito importante aí do agronegócio, né? Eu tenho 43 anos, trabalho no setor de seguros há 23, 20 anos em grandes companhias de seguros a nível Brasil e há 3 anos como corretor de seguros, né? E nessas longas datas aí, a gente trabalhou sempre focado no setor de agronegócio e na cadeia, e participamos aí de uma expansão de uma grande companhia de seguros no Centro-Oeste, atuando fortemente nesse segmento de beneficiamento, secagem de grãos e armazenagem. Então, nessa convivência, nessas visitas, a gente pode escutar bastante o pessoal do setor, ver acidentes, ver sinistros, né, catástrofes, e a ideia é a gente poder compartilhar o máximo de informação para ajudar a contribuir com vocês na prevenção de acidentes na planta de vocês. Perfeito, é isso mesmo, tá, pessoal? E aqui alguns recados que são importantes, enquanto a gente vai dando andamento aqui, a gente vai soltar algumas enquetes durante o nosso evento aqui, tá bom? Durante esse webinar, e é fundamental que vocês participem, tá? Lembrando que as respostas, a gente não tem acesso para quem respondeu, é simplesmente para a gente conhecer um pouco a nossa audiência aqui e entender o perfil de vocês, tá bom? Então, vez ou outra, a gente vai soltar alguma enquete aí, e é muito importante que vocês participem, tá bom? Um detalhe importante, para quem já está chegando aí, vamos colocando aí, eu gostaria de saber da região onde vocês estão trabalhando, qual a localidade de vocês, cidade, estado, de onde vocês estão estão operando aí, né, para a gente entender um pouco aqui e conhecer um pouco mais sobre a nossa audiência, tá? Bom, dando sequência aqui, enquanto vocês colocam, tá, pessoal, aí a cidade de onde vocês estão falando, tá? A gente vai ter aqui hoje, durante essa noite aqui, bem importante, tá?
um sorteio de alguns brindes aqui referente a esse evento, tá? Então a gente vai ter ali um chapéu da Secom, um kit churrasco ali com faca e garfo, uma xícara para café, uma squeeze para água, tá? E além disso, a gente vai ofertar aqui 2 e-books como oferta para vocês para adquirir um pouco mais de conhecimento. O primeiro deles diz respeito a 8 erros na contratação de seguro para silos, tá? Então, esse, inclusive, e-book, que foi feito, inclusive, em parceria justamente com o pessoal da Oxen Seguros, tá? Então, tem ali 8 erros que podem, pelo menos de maneira não profunda, mas, obviamente, introduzir vocês sobre os erros que podem acontecer na contratação de seguro, tá? E um segundo e-book que fala sobre se vale a pena construir meu próprio silo. Se vocês tiverem alguém para poder enviar esse material, enfim, aqui hoje vocês vão estar participando. Então, fiquem até o final que a gente vai ter o sorteio aqui desse kit Secom, ou seja, com o chapéu, kit churrasco, squeeze, tá? E também nós vamos distribuir hoje aqui para vocês, tá? Esses 2 e-books. 8 erros na contratação de seguro e se vale a pena construir o meu silo, tá bom? Bom, então o pessoal aqui de Inhumas, de Eldorado do Sul, do Rio Grande do Sul, Capinópolis, em Minas, Lages, Santa Catarina, Erechim, Rio Grande do Sul, Concórdia, Piracanjuba, Goiás, São Mateus, Espírito Santo, Goiânia, Tailândia, no Pará, Alto Taquari, Laguna, Carapã, no Mato Grosso do Sul. Muito bacana aqui, temos vários estados participando e isso é muito importante. Então, sabemos dos desafios do agronegócio, a gente está num ano aí extremamente desafiador, ou seja, o volume e a produção muito elevada, queda nos preços, bem desafiador para todos que trabalham diretamente no segmento, e também com a perspectiva muito boa de recebimento de nova safra. Então, tratar de assuntos relacionados a esse processo de como receber e, primeiro, como dar a devida atenção e quais são esses principais desastres aí que o Fábio vai bater um papo aqui conosco, tá? Então, perfeito, pessoal. Dúvidas, por favor, vão colocando aí no chat, tá? À medida do possível, a gente vai tentando responder. Eu vou interrompendo aqui o Fábio para que ele consiga responder para vocês, tá? E dando sequência, início aqui, Fábio, acho que vamos começar aí pelo primeiro, que inclusive eu já vou publicar agora a nossa primeira enquete, tá, pessoal? E a primeira enquete diz respeito, qual desses desastres você considera mais preocupante, tá? Coloquem aí a opinião de vocês sobre esses fatos, tá? E eu gostaria que você já colocasse aí, Fábio, inclusive, esse primeiro, que trata de acidente com mortes ou invalidez e de funcionários aí e terceiros, tá? Então, e trazendo um pouco, talvez, de case aí, que você já infelizmente, acabou já encontrando aí nessa tua vivência, né? Sim, perfeito, João. Eu coloquei até esse item como o primeiro, porque, na minha opinião, o elemento humano é o principal nessa operação, né? Por mais que a gente vê hoje em dia plantas automatizadas, né, com bastante tecnologia embarcada, sempre vai ter o elemento humano para dar o start, para fazer essa gestão. E você citou bem aí, João, que safra recorde, né? Todo ano, encerra ano, abre ano, a gente escuta safra recorde, Brasil com defasagem de armazenagem de grãos. Constrói armazém, safra recorde, continua defasagem. E nisso a gente anda bastante aí as unidades e vai conversando, e a gente está escutando muito o pessoal falar, está faltando mão de obra. Mão de obra nesse segmento está escasso. Como hoje eu estava vendo o meu Instagram, eu vi que a própria pecuária também está com escassez de mão de obra, então tá um rouba-monte, né? O vizinho constrói um armazém, vai lá, paga mais, oferece um pouco mais de salário e toma do seu vizinho. E aí o que acontece? Às vezes os proprietários ou gestores contratam pessoas nas cidades mais próximas e não capacita de forma correta, e é onde a falta de experiência acaba vindo ocorrer um acidente, né, João? E aí tem até um dado importante que está na nota aí no slide, que é uma base fonte Senar, que 96% dos acidentes ocorrem por falha humana. Somente 4% são falhas mecânicas. Então, tá bem óbvio aí que falta, acho que orientação, falta capacitação. Eu mesmo já passei por situação, na primeira vez que eu visitei uma planta, eu subi dentro de uma esteira de um armazém, eu olhei a soja lá embaixo, achei aquilo a coisa mais
bonita, e imaginei que aquilo ali era inofensivo, né? Que eu poderia, inclusive, se eu descesse ali, andar. E aí, aquele medo de falar assim, meu celular vai cair ali, e o rapaz estava comigo falou, ó, se cair ali tem que tomar cuidado. Na verdade, a gente já estava lá dentro errado, né? Porque eu estava sem colete, sem nada, mas eu não tinha noção desse risco. Eu acho que nem a pessoa que me levou. Então, depois que eu fui entendendo um pouco mais, visitando, escutei histórias de proprietários de acidentes que a pessoa acaba ficando soterrada pela soja, que ela vai quando você cai, a pessoa vai movimentando, ela vai te sugando, né? E um outro fator que me chamou bastante atenção é a morte por asfixia por gás nos poços de elevadores. Recentemente eu escutei uma história, uma planta que tiveram uma pessoa desceu no túnel, desceu no poço, inalou o gás, acabou ficando lá desmaiada, e o companheiro sem experiência viu aquilo e foi atrás tentar socorrer, e acabou. E assim, isso a gente escuta, não é em uma planta, não. Isso a gente escuta com bastante frequência. Então, principalmente eu, João, quando a gente vai fazer uma abordagem para contratar o seguro, eu tenho um questionário aqui de itens que eu vou conversando com o proprietário e tal. E às vezes você pergunta, capacitou o pessoal com trabalho em espaço confinado, trabalho em altura? Não, nem sabia. Então, a gente percebe que às vezes falta até a falta de informação, né? Porque a pessoa, o proprietário está naquela primeira unidade dele, então às vezes ele não teve essa informação, essa orientação, e aí a gente acaba contribuindo com essas informações, porque a gente quer fazer uma apólice só para proteger ele, mas para não usar. Então, choque elétrico. Recentemente teve um caso aí que rolou nos grupos de WhatsApp, um calador, o operador foi tirar uma solda de calador, bateu num fio de alta tensão e a pessoa acabou vindo a óbito. Então, isso foi um caso recente que rodou o Brasil aí, essa informação. Então, questão de choque elétrico, queda de caminhões. Você mesmo já comentou que teve um fato aí de cliente de vocês que o funcionário ficou inválido porque caiu do caminhão. Isso. Soterramento de massa de grãos, acidente com rosca varredora. Já vi casos que a rosca varredora passou por cima do funcionário. Então, é totalmente falta de orientação e um treinamento de como agir naquela planta, né, João? E aí, a gente até orienta, que fala o seguinte, por exemplo, brigada de incêndio e primeiros socorros. A maioria também, a gente tem um problema, em Goiás especificamente, que a questão de brigada de incêndio, os bombeiros avaliam por questão de quantidade de funcionários. Então, como é pouco funcionário porque tem muita automação, às vezes não exige brigada, então acaba não fazendo um treinamento básico. E a brigada de incêndio, nessa operação, é bom você contratar uma empresa especialista nisso, né? Não uma empresa que faz formação de brigada de incêndio em shopping center, porque é totalmente diferente a operação de grãos. Então, também buscar contratar uma empresa especializada em capacitação da equipe no setor de beneficiamento e secagem de grãos. Isso, exatamente. Inclusive, em breve a gente deve fazer algum evento trazendo essas pessoas que fazem esse tipo de treinamento, inclusive parceiros, né, Fábio, que atuam junto contigo também nesse processo, porque não é simplesmente ir lá, ou seja, fechar uma apólice e achar que eu estou seguro. Conforme você vê os dias, você faz a apólice para evitar qualquer tipo de desastre. Então, o que você está trazendo aqui hoje é isso. Isso infelizmente acontece, tá? E já dando aqui um feedback sobre o que o pessoal respondeu. Pessoal, continue participando aí da enquete, tá? Qual desses desastres você considera mais preocupante, tá? Nós temos aqui, fato, né, justamente esse primeiro que você colocou, que é acidente com funcionário, uma vida, tá? Que é perdida, às vezes por falta de treinamento, ou às vezes por falta de instrução mesmo, tá? Às vezes tem o EPI, tem todo o treinamento, e existem, infelizmente, também já vi funcionários que não querem seguir as regras da unidade, tá? E, por experiência própria, inclusive, quando eu trabalhava numa empresa há um tempo atrás, já há bastante tempo, a gente tinha uma regra que era na distribuição de lucros da empresa, a gente levava tão a sério o EPI, que aquela pessoa, aquele funcionário que fosse pego ali naquele momento, não utilizando o equipamento dele de segurança, ele não receberia a distribuição dos lucros.
Tá? Isso a gente levava algo como sendo extremamente sério. Ou seja, justamente para deixar bem claro, essa empresa leva a sério toda a vida aqui dentro. Então, a gente faz o treinamento, você oferece o equipamento de segurança, e mesmo assim, às vezes, o funcionário tenta não seguir, então isso tem que deixar uma regra, de assim, um código de conduta bem claro para que os funcionários, isso é governança, né, para dizer bem claro, quem não respeitar aqui a questão de equipamento de segurança, as normas específicas, como está colocando aí tudo na capacitação da equipe, tá? Ele também tem que sofrer as penalidades, uma advertência verbal, e às vezes até a demissão, porque caso ocorra dentro da unidade, a empresa tenta fazer de tudo e às vezes o funcionário também ele não colabora, né? Então é muito importante mesmo. E aqui todo mundo, a maioria respondeu, 54%, acidente com funcionário. Em segundo lugar, incêndio secador, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre esse caso aí devido, tá? 10% explosão de pó, 8% fermentação do grão, vendaval 2%, e colapso do silo, não tivemos nenhuma resposta. Então, hierarquizando aqui, acidente com funcionário, incêndio secador, explosão de pó, os 3 principais, Fábio. Alguma colocação sobre as respostas aí? Bateu com o que a gente pensa aí que é o principal, né, que é o acidente, sim, né, João? E assim, João, eu tenho unidade que a gente chega e não tem um oxímetro lá para medir o gás, e às vezes o cara já está operando. Assim, a gente escuta muito assim, tem muita planta nova, né, surgindo aí no Brasil afora. Sim. Aí, pô, como é que tá a parte de projeto de incêndio? Ah, não sei, como é que você está operando? Ou aí o cara fala, na tora. É bem comum, e aí não, né, tem até por falta de instrução também, né? E aí não tem oxímetro e tal, e quando eu começo a falar o rol de riscos envolvidos, aí eu já escutei de um cliente que falou, nossa, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito meu armazém, E um fato legal que você falou aí, João, eu conversando esses dias num grupo de WhatsApp que participam bastante funcionários, eu mandei umas questões lá e a turma me falou exatamente que para valorizar as pessoas que fazem corretamente o seu trabalho dentro da unidade. Sim, sim. Recentemente eu tive um caso de um cliente da nossa carteira aqui, por exemplo, que eu mandei um informativo para ele me agradeceu, falou, nossa, Fábio, bom você me mandar, porque eu passo aqui para a equipe e não fico como sendo eu o chato da história, eu jogo o cara do seguro como chato, entendeu? Então ele achou, porque às vezes ele não quer nem ficar ali constranger, falta liderança, falta gestão de pessoas, não sabe como falar, e acaba deixando. E depois acontece uma fatalidade dessa, né, João? Então, eu vi que na enquete teve explosão também. A explosão a gente vê, é raro acontecer, mas quando acontece pode ser... Inclusive a gente tem aqui o material para poder mostrar para o pessoal sobre essa questão de explosão de pó, né? E um fator importante para evitar a explosão, inclusive, a maioria das plantas não tem uma permissão para trabalho a quente. Então, eu chego em planta direta, os caras fazendo uma solda, tá soldando lá o ar livre, a moega está ali ao lado, ninguém está acompanhando, não tem um vigia, não tem um extintor próximo, então uma fagulha daquela solda ali, dependendo onde que ela cair, pode causar aí uma explosão ou um incêndio aí gradativo. Então, isso é bem a gente está tentando falar da linguagem mais simples possível aí para a turma ficar atento nesses aspectos. Beleza, então, passamos aí pela primeira enquete aí, acidente com funcionário ganhou, incêndio secador, explosão de pó, são esses 3 aí as maiores, diríamos assim, as maiores preocupações, aquilo que tira sono efetivamente e que realmente é algo que deve estar preocupado, né? Bom, Fábio, dando sequência aí, o pessoal até está participando aqui, que a utilização de rosca varredora para algum... deveria ser vedado até, enfim, local. O Marcos aqui até fala de ser algum desses grupos que a gente acaba participando, né, Marcos? Depois você manda o contato, Marcos, para a gente falar que a gente participa de alguns e às vezes a gente consegue te colocar e até te direcionar numa região onde você está mais colocado, tá? A gente, no final, pode deixar o contato conosco que a gente tenta dar o apoio nesse sentido, tá? Enfim, beleza. Beleza, João. Esse slide é só uma ilustração, né, do acesso indevido dentro das unidades e a forma correta, né? Nunca entrar sozinho, sempre tem um vigia acompanhando, e isso, quando se faz um treinamento específico aí dessa atividade, eles ensinam, né? Então,
Acontece, você contrata uma pessoa sem experiência, não treina e coloca lá dentro de uma operação dessa, o risco é muito elevado que vai acontecer algum acidente, né? Então, aí é só uma forma correta, uma orientação de como que se deve acessar. E um treinamento bem feito, né, para todos, né? E às vezes tem que fazer aquele processo de reciclagem, porque um aprendeu, mas aí aquela pessoa não está mais no time. Exato. E aí esse conhecimento vai se perdendo e às vezes é bom aquele momento de dar um refresh, né? Pessoal, vamos dar uma reciclada aqui para esse assunto que é muito importante. O ideal mesmo seria reciclar anualmente, né? Isso, mas exatamente. E aí, João, tem um ponto importantíssimo. Tem período de safra, né? Que aí contrata os safristas. Então, o ideal é você fazer um treinamento antes desses safristas entrarem para dentro da planta. E o período, aquilo que a gente fala de integração, né? Porque às vezes eu digo que às vezes como é que eu falo? O óbvio tem que ser dito e mostrado, né? E às vezes, todo mundo que pega um voo, alguma coisa, sei lá, toda vez eles estão falando sobre a questão, quando acontecer alguma coisa, como deve se proceder. E por que aquilo é feito? Porque a indústria leva muito a sério essa questão da segurança, talvez a indústria que mais leve a sério essa questão de segurança, de investigar quando ocorre um sinistro, como é feito, enfim, e às vezes a gente acaba negligenciando, né? Então, por exemplo, vai começar a safra, vem cá, qual que é o básico que a gente precisa repassar com todos eles, sejam para aqueles que já estão lá e aqueles também que estão chegando, principalmente, né? Então, é muito importante, às vezes, enfatizar esse processo. E, às vezes, não só antes da safra, e, às vezes, durante a safra também, revitalizando, porque aí, às vezes, quando ocorre acidente, aquilo que todo mundo, fica baqueado ali, no caso do soterramento, é mais comum do que parece. Teve uma matéria, inclusive, na BBC, há uns 3, 4 anos atrás, falando sobre justamente o quanto isso ocorre dentro das empresas, que, às vezes, nem é noticiado. E hoje em dia, com a informação, grupos, isso acaba disseminando no nível Brasil. Infelizmente, ocorre, para dizer todos os anos, ocorre, infelizmente, acidentes desse tipo, né? Ô, João, às vezes o proprietário ou o gestor vai achar que investir num curso desse, é recurso financeiro e tal, mas aí eu até falo... tento convencer, falo, cara, isso é um investimento, porque se você tem uma morte dentro da sua unidade, você pode tomar uma ação judicial aí gigantesca e da família, e você fazendo essa prevenção e evitar, isso fica muito mais barato, né? Sim, pode até colocar em risco o próprio negócio, né? Então, além da vida que já é perdida e não volta-se atrás, é o mais importante, além disso, a questão do risco para o negócio, né? Perfeito. Beleza, vamos dando sequência aí? Temos muita coisa, tá? O segundo item, então, o pessoal acha que o segundo aí foi explosão de pó, né? Então, aqui a gente colocou o incêndio do secador como... Isso, exatamente. E aí eu estou fazendo justamente uma enquete aí, se no armazém onde você trabalha já tiver algum tipo de incêndio no secador, tá? Então, aí nós temos algumas imagens, inclusive vamos ver se a gente consegue mostrar um vídeo aqui, né, Fábio? De um secador pegando fogo, tá? E aí, justamente... o pessoal já respondendo, pessoal, participem aí, nós estamos com 60 pessoas na audiência aí, se você já vivenciou, tá, algum tipo de incêndio em secador, tá? Vão participando aí, Fábio, e enquanto o pessoal vai respondendo aqui, como é que a gente consegue evitar e o que mais você acaba, inclusive nessas dicas que você compartilhou, eu lembro que tinha algo falando sobre como é que eu devo proceder um pouco ali com o secador, que às vezes passa despercebido também, né? Exatamente, passa despercebido e muito despercebido, João. Primeiro ponto, o secador, o fabricante, quando você compra, quando você adquire uma planta, ele te dá um manual do secador, como que você deve operar, como que você deve fazer a limpeza, como que você deve conduzir, né, durante o trabalho. Então, você pode pegar qualquer marca aí, tá orientando que se cada marca tem uma regra, né, mas que se a cada 36 horas trabalhadas, faça parada, limpeza, ou a cada 48, ou a cada 72. E isso o que eu tenho percebido, assim, a maioria das plantas que eu visito e converso, às vezes o pessoal fala que faz, mas não registra, então, a hora que dá um problema, não tem responsável, ninguém sabe se estava limpo, se não estava. Então, esse é um problema aí, ele não está aí no rol, na lista em cima aí, mas o primeiro ponto é limpeza do secador conforme manual, e no manual do secador não fala para registrar, mas o ideal que a gente recomenda
é que cria-se um livro de registro onde ele coloca data, hora, responsável. Se tiver um gestor, assina os dois juntos ali e vai guardando esse livro. Até porque não basta ele ter um seguro simplesmente. As seguradoras hoje em dia, em caso de sinistro, pessoal, já está exigindo esse tipo de documentação. Esse documento de limpeza. Uhum. Então, isso aí é primordial. E eu vejo que poucas plantas praticam, a maioria fala que faz, tem uns que falam, na safra não tem como parar, o patrão não deixa, joga a culpa no patrão, aí você vai conversar com o patrão fala, não, tem que parar, então fica essa... Assim, eu falo, é melhor parar do que você parar a safra, né? Não receber por causa de um incêndio no secador. Então, essa limpeza... Ela é fundamental e esses registros, tá? Então, pessoal, não basta simplesmente ter o seguro e achar que vou colocar. Acho que seria, enfim, quando você fala que tem um determinado registro e não utiliza, né, Fábio? E depois a seguradora também, ela não vai, às vezes, cumprir com risco. Então, a manutenção e principalmente a questão de limpeza é o que mais gera, por exemplo, problemas relacionados ao incêndio no secador, né? Perfeito. Como que eu vou fazer esse controle? Um caderno, uma planilha muito simples, com data. Isso o pessoal não precisa inventar muita coisa, né? Não precisa inventar muita coisa. Outro ponto é respeitar a temperatura orientada pelo fabricante também. Você pega o manual do secador lá, fala temperatura ideal para o cereal, tanto 90 graus, 100, 110. E o que também está acontecendo? Sei lá, tem grão que chega, eu escutei esses dias, o cara falou, colhi a soja com umidade de 30%, então tive que sapecar o secador para, aí conseguir. Vai dar problema. E tem muito secador que hoje ele tem um cartão de memória nele, João, então que vai pegar todo o histórico de temperatura, e as seguradoras também estão pedindo esse cartão de memória na hora que tem um sinistro, para saber se o cara estava cumprindo conforme o manual. Sim. Então, é importante respeitar também essa temperatura. Então... Perfeito. Não, bacana essas dicas aí para o pessoal seguir, colocando aqui em relação aqui o armazém que você trabalha, já tiveram algum tipo de incêndio no secador, 27% sim, 72%, 73% variando aqui por cento, falando que não, graças a Deus, né? Ou seja, boa. A maioria não tem esse tipo de problema. E, inclusive, você acha que a gente já tenta mostrar aquele videozinho aqui para o pessoal ver? Podemos sim, vamos pôr aquele incêndio. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Esse aí foi um fogo, ali, né? Exato, ali é só esperar mais um tempo, João. O vídeo não vai mostrar, mas ele vai acabar entrando em colapso e vai levar a estrutura junto. Então, o prejuízo não vai ser só o secador, né? Então, quando ele chegou nesse nível aí, já perdeu, né? Já não tem como... Já foi pro Beleléu, assim que a gente chama, tá? Beleza, o pessoal colocando aqui, por exemplo, a Kelly falando que treinamento de espaço confinado é obrigatório para entrar em silos, ok. Aqui o Wesley falou que quase teve incêndio, tá? Aqui, ó, o Marcos falou sobre a questão do cartão de memória até para controle de secagem noturna, e conforme você disse mesmo, teve vários clientes que tiveram, como a gente ajuda os armazéns aí em toda a parte de gestão, teve muito cliente que foi receber grão e sequer a tabela de classificação ela estava indicada conforme o perfil de umidade. Então, os secadores em determinadas regiões trabalharam bem pesado esse ano mesmo, pode ter certeza. Então é isso. Então, na faixa aqui de 75% falando que não teve, 25% colocando que tiveram incêndio secador. Mais alguma coisa falando sobre questão do secador, Fábio? Sim, é importante, João. O slide saiu aqui para mim, tá aí para você? Sim. É porque quando eu coloquei o vídeo aí, ele para de... você vai voltar ele aí? Exatamente. Beleza. Então, importante ali na lista tá a capacitação dos funcionários que operam o secador. E aí entra a brigada de incêndio também com uma empresa especializada, porque quando o funcionário já é treinado, ele já percebe o princípio de incêndio, ele já faz uma atuação imediata com abafamento, né, descarregamento do grão que está ali dentro, e não deixa esse incêndio alastrar, né?
Então, é importante ter esse treinamento aí, porque quando tiver uma situação, ele saber como agir. Um ponto importante aí, João, Sim, pode falar. A limpeza do secador. Deu uma travadinha aqui, mas voltou, beleza. Pode seguir. Bom. A limpeza do secador é importantíssima, fazer simulação de emergência, não jogar qualquer tipo de lenha em fornalha, objeto de qualquer plástico, pallet, jogar simplesmente a lenha que é específica para a própria fornalha. Nunca deixar o secador operando, acontece muito, né? O cara liga à noite o secador e vai dar uma cochilada então, por mais que tenha automação, o próprio manual dos secadores também fala isso, tá, João? Que eu estou colocando escrito aqui não é coisa que eu inventei, não. É coisa que está escrito no manual. Não é nada que eu estou falando fora do escopo aqui, tá? Aqui ele está colocando. O Antônio até coloca aqui que na unidade que ele trabalha, temos o queimador de cavaco programado, a temperatura não pode passar da programação, ou seja, você já trabalha com aquela automação para deixar de uma forma mais uniforme, justamente, inclusive, isso ajuda a prevenir, certo? Show de bola. Com relação ao secador, teve alguma pergunta aí, João? Não, o pessoal participou, bacana, continuem participando, pessoal. Mas acho que na questão do secador, acho que coloca. Entrando na safra milho aí agora, né? A gente teve muita dificuldade na questão da soja, safra milho também, e dependendo do nível de umidade, enfim, da própria resíduo que o próprio milho vai soltando, também tem que ter essa preocupação aí para quem vai receber safrinha, né? Sim, E hoje, para as companhias de seguro, para quem tem um seguro hoje, eu tenho seguro, então qualquer problema eu tenho seguro. Elas estão bastante exigentes, o mercado está bastante restrito e as franquias para incêndio em secador também estão subindo cada vez mais, porque a frequência de sinistro está bastante elevada. Isso, exato. E aí, quando você tem o seguro, você vai ter um problema que no incêndio secador, se não tiver a pólice muito bem contratada, você vai entrar em cláusula de rateio, que aí já é um termo mais técnico de seguro, que a gente vai tentar dar uma pincelada rapidinho aqui no próximo slide. Isso, perfeito. E, bom, se você der um Google aí, você vai ver que a quantidade de incêndio de secador que tem por aí, né? Isso, exato. O mercado de seguro tá bem restrito devido a esse volume. Então, estão exigindo quanto mais qualificação e capacitação e cuidado com a unidade. Na verdade, isso é o básico hoje, né? Exatamente. Aí, João, então é bom ficar atento, porque às vezes a pessoa tem o seguro do próprio secador e então fica mais tranquila, mas tem que ficar atento se a sua apólice, como que ela está contratada, que o mercado de seguros para esse tipo de produto hoje, para amparar, tem um rateio na cobertura de incêndio. Então, a gente pôs até um exemplo na prática aqui. Quando você contrata o seguro lá, o proprietário declara o patrimônio para a seguradora de prédio, parte civil, equipamentos, grãos. E aí, quando tiver um sinistro de incêndio no secador, a seguradora vai mandar um perito dela lá para fazer uma perícia e constatar se aquele valor que você declarou está coerente com o seu cenário atual, porque você paga o seguro proporcional ao seu valor do patrimônio. E aí, quando você tem um incêndio no secador, isso é batata, não tem como furar, sair fora. Então, neste exemplo aí, às vezes a pessoa tem uma apólice declarada um valor em risco lá de 10 milhões de reais, a seguradora apurou na data do evento 58 milhões de reais, é um valor muito acima, porque estava em safra, o armazém estava um pouco lotado, cheio. Né? Isso, então, e ele teve um prejuízo de... Foi 10 milhões que eu coloquei aqui nessa simulação, um prejuízo de 2 milhões de reais, teve um prejuízo de 2 milhões de reais, aí ele acha, não, como eu contratei 10 e declarei 10, eu vou receber os 2, não. Até aproveitando o ensejo, Fábio, te cortando rapidamente, pessoal, acabei de soltar a tua enquete falando sobre isso. Se vocês conhecem como funciona a cláusula de rateio, uma apólice de seguro para armazéns gerais, que é obviamente o nosso foco aqui hoje, tá? Participem aí para a gente ir trabalhando aí. Então, nessa simulação, 2 milhões de sinistro, né, Fábio? Para uma apólice com cobertura de 10, isso?
Isso, declarou 10. E aí ele tem cobertura de 10 e declarou o patrimônio de 10, mas ele teve um prejuízo só de 2. Só que no dia que a seguradora foi lá fazer a perícia, ela detectou que não eram 10 o valor dele declarado, era 58. E ela vai proporcionalizar e te penalizar em cima do seu prejuízo. Então, dos 2 milhões que você perdeu, os casos, o incêndio ficou concentrado só no secador, você vai receber nessa simulação só 340 mil. Aqui a gente colocou uma informação bem sucinta, não vamos aprofundar porque é um tema complexo, mas quem quiser, depois que a gente dá uma checada na apólice, faz contato aí, o João eles vão colocar sim. O contato aí para a gente olhar a situação atual da apólice de vocês. Mas é importante, cuidar do secador, ter uma apólice bem amparada, caso aconteça a fatalidade, você não ter o prejuízo, você não ficar desamparado aplicando um rateio na sua indenização. Sim, inclusive quando ocorre, né? Porque a gente sempre fala, né? O ideal é que não ocorra, né? Mas você está achando que está segurado, tá? Então, e às vezes vai cair justamente nessa questão da cláusula de rateio, tá? Então, o pessoal aqui participando, inclusive, Fábio, 76% não conhecem, tá? 20% mais ou menos, ok? Espero que aqui com hoje você já melhore um pouco esse entendimento, tá? E 4% apenas como sim. Então, a cláusula de rateio é algo extremamente importante, viu, pessoal? E a gente vai disponibilizar, inclusive, depois o contato aqui, para se vocês quiserem, todo mundo que estiver aqui, falar o seguinte, ó, eu gostaria de uma consultoria, tá? Ou seja, para entender como é que está a minha apólice de seguro, para saber se eu estou com risco, enfim, como é que está essa questão de cláusula de rateio, tá? Para quem estiver aqui hoje, a gente vai fazer aqui justamente esse compromisso com vocês, que a gente pega o contato de vocês, tá? E o Fábio vai fazer, junto com o pessoal da Oxen, vai fazer um trabalho de analisar, tá? Simplesmente sem custo algum para vocês, dá uma olhada na apólice de vocês e entender o seguinte, ó, pelo que eu estou enxergando aqui, existe uma fragilidade, obviamente nada tão profundo, mas uma consultoria prévia ali para dar uma norte mais ou menos para vocês, para que vocês consigam, diríamos assim, naquela primeira pergunta, né, se houver algum sinistro, aquilo que tira o sono efetivamente, né, para entender se está com o nível de cobertura ideal, porque às vezes está achando que está coberto, Fábio, e às vezes na hora que ocorre o sinistro, o desastre, como a gente colocou, e aí é justamente que peca numa questão como a cláusula de rateio, tá bom? E essa atividade ela é bem complexa nisso, né, João? Porque o oscila estoque, né? Ela oscila estoque, período do ano o estoque é um produto, o período do ano é outro produto, então essa oscilação aí a gente tem que ficar muito... Isso, exato. E até o pessoal perguntando aqui qual que é a temperatura correta para secador, acho que vai depender muito do nível de umidade do grão, temperatura relativa do ar, enfim, o tipo de produto que vai estar sendo secado, então são condições que o pessoal da operação vai saber o nível de determinar. E além disso, conforme você indicou, falando aqui, efetivamente, cada fabricante vai ter o nível de temperatura que aquele secador vai conseguir operar. No manual do secador, pede o manual lá para quem te vendeu, exatamente. Vai ter essa informação e vai ter o tipo de cereal lá, cada cereal é uma temperatura diferente, isso vai ter essa informação lá. Perfeito. Beleza, então, aí simulando, né, o segurado participou dos prejuízos de 1.660.000, ou seja, tem uma cobertura de 10 milhões, o prejuízo foi de 2, mas no fim eu recebi somente com 340 mil reais. Para ficar fácil o entendimento da turma, é o seguinte, vamos supor que não existisse tabela FIPE de carro, né? Aí você tem um carro que vale 100 mil reais, só que você vai fazer o seguro, você fala para o seu corretor, não, é 50. Aí você paga mais barato uns 50. Só que aí, na hora que você bateu o seu carro, amassou a lateral do seu carro, ficou em 10 mil reais. Aí a seguradora vai ver o ano do seu carro e falar, não, seu carro era 50, é 100 mil, você falou que era 50, esse dano aqui seu de 10, como você me declarou 50% abaixo, então eu vou te pagar só metade aqui, 50% da sua lateral, então você vai receber só 5 mil reais. Então é basicamente isso. Bom, perfeito. Tá aí, então, pelo menos para quem está aqui na audiência aqui hoje, vocês já entenderam um pouco como funciona a cláusula de rateio e por que ela é extremamente relevante, tá? Então, mais tarde a gente vai colocar aqui um link, tá, para vocês falarem com alguém da nossa equipe para agendar. Eu quero entender um pouco mais, a gente entra em contato para entender a pólice de vocês de maneira gratuita aí, que o Fábio vai fazer esse trabalho, levando um pouco mais de conhecimento aí para vocês sobre a realidade de cada um. Beleza, Fábio? Beleza. Próxima, explosão de pó. E aí, na explosão de pó, também aplica-se o rateio, só para frisar novamente aqui. Então,
Fica atento aí. A Cláudia Raté, ela vai aplicar incêndio, explosão, queda de raio e implosão. Aí, João, para começar, se você puder pôr aquele vídeo de uma simulação em laboratório de uma explosão de pó, porque tem gente que a gente conversa acha que não acontece. Aí você simula e depois você põe um fato real aí para nós. Olá, eu sou o Klaus Duski, gerente de inovação e da Academia Schmersel. Hoje eu gostaria de fazer uma demonstração relativa a produtos simples do nosso dia a dia que podem formar uma atmosfera explosiva. Para demonstrar, construímos uma área de teste na qual nós vamos colocar alguns produtos típicos do nosso dia a dia e fazer com que eles entrem em movimento dentro de uma área confinada com uma fonte de calor. E o resultado você verá logo a seguir. Aqui está a nossa bancada de teste. Agora vamos insuflar o ar. Como vocês acabaram de ver, poeiras em suspensão podem levar a um ambiente explosivo. Outros materiais, como farinhas e açúcares, têm as mesmas características. Agora imagine um espaço ainda maior, numa sala ou uma grande fábrica. Qual o tamanho dessa explosão? A Schmersel é especialista em atmosferas explosivas. Se você quiser saber mais sobre os... Bom, acho que aí o pessoal pode perceber, né, simulação ali, amido de milho, né, que é justamente a ignição, e quando coloca em câmera lenta para mim é incrível, né, que aí às vezes você olha assim no velocidade normal, você nem tchum, né, mas a câmera lenta, naquele ambiente daquele tamanhozinho ali, você consegue ver o tamanho do estrago que é feito, né. E você imagina numa unidade, né, se acontece isso, né, João? Então o negócio é sério, muito sério. Isso, exato. E o que eu vou colocar aqui para o pessoal, justamente para eles poderem ver o que ocorre com o elevador de grãos. Um minutinho. Esse é um dado lá nos Estados Unidos, né, Fábio? Camera, Jefferson, Iowa. An explosion, fire at a grain elevator. Now this happened northwest of Des Moines at Landis Cooperative. Amazingly, no one was injured in the explosion. Now, Landis says smoldering grain in a self-contained bin next to the grain elevator caused it. This video was captured on security cameras at a neighboring business, which tells us the fire is... Então aí um vidinho rápido, mas mostrando justamente uma explosão na vida real, lá nos Estados Unidos, lá em Illinois, justamente no elevador de grãos ali, que estava com muita suspensão de pó, né, Fábio? Perfeito. E acabou acontecendo esse desastre aí, né? E dependendo, pode acontecer nos túneis, né, João? Então o negócio é muito preocupante. Então o que a gente pode fazer para evitar, né? Cuidar, lubrificar os itens que tem rolagem, né? Limpeza de túneis, acúmulo de poeira, instalar um sistema de captação de pó com ventilador ou um filtro manga que tira esse pó lá de dentro, né? Se quem trabalha no segmento conhece, se sentir uma vibração diferente no equipamento, olha, não deixa, porque pode ter essa vibração ali, um rolamento fora pode gerar aquela faísquinha, né? Sim, aquela fonte de ignição que gera explosão. Então, o pessoal está perguntando se a gente conseguiria disponibilizar esses vídeos. Eu vou colocar ele aqui no chat para vocês, viu, pessoal? Para vocês terem justamente acesso a esse material. Pode, né, Fábio? Acho que tranquilo. Acho que é material, inclusive, pode sim, compartilhado, que de fato aconteceu, né? Matéria jornalística aquilo lá, que aquela câmera foi uma câmera de segurança ali nos Estados Unidos, Illinois, de um negócio que funcionava em frente àquela planta de grãos ali. Então, beleza, Fábio, estamos aí no terceiro, se quiser dar uma acelerada aí. Que já o principal aí, João, é só reforçar com o pessoal, criar um processo de trabalhar quente. Quando eu for entrar um terceirizado lá dentro, ter um processo, preencher um formulário, quem vai acompanhar, porque às vezes ele está soldando próximo de uma área que tem espaço confinado e é muito perigoso. Perfeito. Os riscos inerentes aqui operação de carga e descarga da moega, né? Peneiramento, as esteiras.
áreas internas de armazém, túneis, instalação elétrica. Então, isso aí é o que a gente está falando aqui. Já vamos para o próximo. Aqui uma informação, uma fonte, né, de grandes explosões ocorridas ao lugar no mundo afora e a quantidade de morte de cada explosão. Então, você tem aí sempre o risco de morte, porque o dano ele é bem severo, né, quando ocorre. Quando acontece, é uma explosão. Explosão e dependendo da quantidade de ar envolvida e de material, ela vai efetivamente fazer um estrago gigantesco. Perfeito. Aí a gente tem um desastre que é o fenômeno natural, que a parte nessa questão que o elemento humano, o homem, não pode fazer quase nada, né? Então a força da natureza é incontrolável. E as propriedades, os armazéns, em sua maioria, está em descampado, em áreas abertas, e mesmo você tendo um eucalipto com uma cerca viva, né, para dar uma quebrada nesse vento, eu já vi situações que o vento é tão forte que acaba jogando o eucalipto para cima da estrutura. Então, você vai ter o sinistro da mesma forma. Então, aqui a gente coloca só porque existe eu considero isso como um fator relevante. E aí a única forma que é você ter uma apólice de seguro um pouco mais adequada para você não ficar com um prejuízo tão grande. Porque até as seguradoras limitam verba de vendaval, granizo, ciclone, não deixa você contratar uma verba muito alta para essa cobertura. Então, e assim, até soltei uma enquete aí, pessoal, participem. Se vocês já presenciaram, seja no teu armazém ou de terceiro, algum tipo de sinistro desse tipo de desastre, né? Que é o quarto desastre. Lembrando que a gente está falando de 7 hoje, tá? Quarto é justamente a questão do vendaval. Se vocês já presenciaram ou viram, né? E, inclusive, né, Fábio, às vezes estava muito restrito, principalmente o pessoal que está aqui na sala, região sul, era até bem comum, né, a questão de vendavais, mas os vendavais, eles têm ocorrido em outras áreas também. Sim. Nós tivemos casos aqui, né, Fábio, acho que dentro do estado de Goiás, inclusive, teve cliente nosso, como que teve problema com vendaval, e isso enfim, infelizmente é isso, desastres acontecem, né? Eu tenho conhecimento de 2 casos aqui em Goiás, nos últimos 12 meses, assim, de vendaval ou ciclone que passou e lambeu a estrutura. Então, é muito importante. Aí importante frisar também, silo bolsas, por exemplo, mesmo você tendo uma apólice de seguro, a maioria das seguradoras tem exclusão para toda a mercadoria que está no silo bolsa, ali ela considera como um bens ao ar livre, então fica atento nesse tópico, nesse aspecto também, tá? Porque o silo bolsa é um risco excluído em 90% das apólices de seguros hoje, não tem cobertura. Perfeito. O Marcos até colocando aí que eles têm cerca viva lá, mas não foi suficiente. Perdeu um headler superior dos silos e elevadores. Olha aí. Exatamente. Então, pessoal respondendo aqui, participando, 30% viu, 70% ali, 69%, tem um arredondamento. Não viu o vendaval, mas ele está se tornando, essas intempéries climáticas, elas estão ficando mais comuns do que deveria, né? Mas infelizmente. As regiões quentes, ele está formando muito ciclone, né? Uhum. Então, não tem vendaval, mas você tem um ciclone, você tem um risco dele ocorrer. Então, esse é o quarto item aí que a gente considera como um problema, né? O quinto é a fermentação, combustão espontânea dos grãos, que também a gente tem visto acontecer bastante, e algumas dicas aí para evitar, fazer um gerenciamento do seu sistema de aeração, também checar a manutenção do sistema de termometria. Recentemente, um cliente me relatou que teve um problema de fermentação, porque o sistema de termometria dele ficou praticamente uma semana parado, uma parte dos cabos, ele ficou esperando o prestador chegar uma semana. Foi o suficiente para poder... Foi o suficiente para ele perder. E aí outro ponto, eu tenho seguro, tal, mas a fermentação espontânea você tem que ter uma verba exclusiva, uma cláusula particular na sua apólice, que ela tem exclusão no incêndio, então tem que tomar muito cuidado com esse item, tá, pessoal? Então é isso, sistema de termometria, né, sistema de aeração, dependendo se você colocar um chapéu no silo, um cicloar, a pré-limpeza ajustada, a própria máquina, a colheitadeira que está trazendo o grão também, às vezes ela já pode ter um ajuste mais fino lá para
para evitar que esse grão venha com um problema, né? Algumas pessoas especialistas na área aí, João, porque o seguro, mesmo ele tendo a cláusula, ele tem que seguir uma regra lá, que é no máximo 13% de umidade e 1% de impureza, né? E aí, os especialistas no setor aí de grãos que eu converso, quando eu falo isso para ele fala, mas grão a 13% não vai fermentar nunca. Aí, então, fica essa discussão, né? Isso, exato. Mas, enfim, todo esse controle, inclusive a nossa aplicação vai ajudar nesse sentido, né, de fazer toda a gestão da classificação da entrada desse grão para entender, por exemplo, média ponderada de entrada daquele dia, ou seja, se aconteceu, provavelmente alguns relatórios serão até solicitados pelas seguradoras para poder entender, de fato, o que está acontecendo. Exatamente. Próximo item, o colapso e rompimento do silo, que também ocorre e existe um conflito aí entre os seguros. Tem uma cobertura de desmoronamento na apólice de seguro, que se tiver contratada, os clientes estavam acabando acionando esse sinistro dentro da cobertura de desmoronamento, mas o colapso e o rompimento de um silo, às vezes por um descarregamento por inexperiência, de novo, do elemento humano, ele começou a descarregar bicas só do lado direito e a pressão do grão para o lado esquerdo acabou causando rompimento. Então, na hora de fazer a distribuição, tanto quando ele for fazer o carregamento do silo, ele fazer a distribuição, né, certinha, e quando ele for esvaziar o silo também, ele não tirar de uma bica só de um lado. Então acontece bastante o colapso do silo, e aí isso não é desmoronamento. Mesmo você tendo a apólice de seguro com essa cobertura, você não vai receber, porque a seguradora vai pedir um laudo, e ninguém vai dar um laudo falando que teve desmoronamento, porque tem que ter parte estrutural. Tem que ser fundação afetada, essas questões. Então, é bom ficar muito atento, olhar o espalhador, né? Quem fez a instalação do seu silo. Recentemente, eu também ouvi de um cliente, acabou de instalar um silo, ele está preocupado porque ele inflou um pouco, novinho, e aí o prestador estufou, e o prestador falou para ele que é normal isso, que não sei o quê, e tá uma discussão, e vamos ver quando ele tirar esse grão de lá e colocar de novo. Então tá uma confusão. Então é importante saber a empresa que você está fazendo, se são pessoas conhecidas, se são especializados no segmento. Tomem bastante cuidado aí, porque uma estrutura aí, nada, um silo aí hoje, acho que é em torno, sei lá, R$18 por saca. Um silo de 100 mil sacas aí vai ser 1.800.000, 2 milhões. Então, um problema que você tiver, é bom ficar atento nesse gerenciamento para você evitar esse problema na sua unidade, que aí o seguro nenhum vai te dar essa cobertura. Você vai ficar com esse prejuízo aí. É importante assim, alguns seguros, João, tem uma cobertura, por exemplo, se um caminhão der uma ré, der uma porrada no silo e rasgar ele ali, aí tem uma cobertura de impacto de veículos. Então dá para pôr essa cobertura no seguro para amparar impacto de veículo, nesse sentido, uma queda de aeronave. Então isso tem como colocar no seguro, tá? O pessoal fala, mas pode acontecer? Meu amigo, é aquilo assim, vai acontece. Que... Infelizmente, tá? A Maria Irene até coloca, a descarga do silo deve ser sempre central, né? Até que todo produto tenha sido descarregado por gravidade. Formato cone invertido superior, ou seja, justamente para evitar essa situação que você colocou, onde o balanceamento da massa de grãos ali dentro acabou levando o silo ao colapso, né? E quando ele vai ao colapso, acaba arrastando o restante, né? Danificando de maneira, como se diz, bem pesado. Então, ela falou aí, ela tem experiência, né? E é o elemento humano. Então, você pega alguém que não está e coloca para fazer... Né? Treinamento. Você vai ter o problema mesmo. Perfeito. Aqui a parte de gerenciamento de risco. Então, se você vê rachadura, né? Rachadura ao redor do silo já pode ser um sinal de algum problema. Então, fica atento aí nessas questões.
O último item, queda de raio e danos elétricos, né, João, que a gente também, nas visitas, a gente vê muito que tem para-raio nas unidades, mas não tem uma revisão anual, não tem os laudos adequados, só instala e fica. Então, e o Brasil aí é campeão de queda de raio, né? O país com mais incidência, e eu peguei esse dado aí que 70 milhões de raios por ano, e pode aumentar para 100 milhões, e geralmente esses raios também são bem, então, a maior parte nas áreas abertas, né? Então, pode ser um elemento aí bastante problemático se um raio, se não tiver com um sistema adequado, se tiver um raio atingir a sua planta, e o dano elétrico. O raio pode cair próximo da sua unidade, ter oscilação de energia e você ter seus equipamentos queimados, seu sistema elétrico queimado, porque a parte de elétrica embarcada na sua planta, ela é muito dinheiro envolvido também. E aí você acaba tendo esse problema, e uma apólice de seguro pode te amparar nessas fatalidades, ou dano elétrico ou queda de raio, que você tiver, se você tiver um seguro adequado e tal. Perfeito. Acabei de soltar, inclusive, mais um link aí, pessoal. Participem, enfim, se vocês querem aprofundar um pouco mais sobre essa questão, tá? Falando diretamente com alguém, tá? Só para entender se vocês querem aprofundar, só para a gente conhecer mesmo aqui a nossa audiência, tá? Aí sempre tem uma dúvida, né? O pessoal, quanto que é queda de raio, quanto que é danos elétricos? Para efeito de seguro, queda de raio quando atinge o local. Dano elétrico, quando atinge fora do seu local, mas tem oscilação de energia. O João caiu aí, pessoal, mas vocês estão me ouvindo aí? Só para confirmar. Manda no chat aí só um sim. João, onde você foi? Caí e voltei. A internet caiu aqui. Bom, pessoal, pode ir respondendo aí. Vamos lá, você estava falando sobre queda de raio, né, Fábio? Isso, aí eu estava falando sobre a diferença do queda de raio e danos elétricos, né? Que a queda de raio, quando você vai acionar seu seguro, é quando atinge a sua planta, seu local, e o dano elétrico, ele caiu fora e acabou tendo oscilação de energia e queimou seus equipamentos, tá? E para finalizar aí, pessoal, a parte de gerenciamento de risco aí é muito importante, assim, o mundo atual, eu acho que as atividades atuais, principalmente nesse setor, não tem como você viver sem, ela é primordial você evitar, você fazer a prevenção para evitar o acidente, evitar o risco de perder um funcionário dentro da sua planta, de ter um problema de invalidez, de ter um incêndio durante safra e teve que parar o seu recebimento de grão, seu prejuízo é muito maior. Então aqui a gente está falando para proteger patrimônio, proteger a operação de vocês aí, o que vocês precisarem aí, pode contar com a Oxen, conta com a Ciacom. A gente está à disposição para poder contribuir com vocês aí em fazer da forma mais adequada para blindar esse patrimônio de todos aí, que são as pessoas e os bens. E aqui só uma simbologia, uma ilustração de um custo, né, de quanto que um seguro de uma caminhonete hoje aí, o custo você vai pagar em torno de 4% do valor do patrimônio, e quanto custaria uma apólice bem estruturada de uma planta aí de 50 milhões de reais, considerando estruturas e grãos, né? Então, um investimento aí em torno de 650 mil reais, uma taxa de 0,3% sobre o patrimônio contra 4% do veículo. Então, e às vezes eu estava escutando um podcast esses dias, João, o especialista falou que assim, a perda que o armazém perde durante transporte, transbordo, vai e vem, é 0,3% de perda do grão. Aí eu falei, putz, praticamente essa perda ele paga uma apólice de seguro estruturada para ele. É verdade. Aqui um pouquinho sobre a corretora. A gente está sediados aqui em Goiânia, mas conseguimos atender todo o Brasil aí. Então,
à disposição aí, fazendo contato com o pessoal, agenda o bate-papo, a gente faz videoconferência. Tá? Inclusive, até já coloquei aí, para quem tiver interesse, pessoal, o pessoal está respondendo aí, ou seja, 84% quer aprofundar, eu acho que é isso, tá? A gente coloca aqui os 7 principais desastres, o Fábio está em especialidade, já tem mais de 20 anos que ele trabalha diretamente nesse tipo de segmento, tá? Então, é um especialista sobre esse assunto, tá? E a gente traz aqui pessoas que dominam o assunto, tá? Então, podem clicar ali na parte de oferta ali e agendar alguma coisa, o nosso pessoal vai colocar vocês em contato com ele justamente para entender. Fábio, dá uma analisada aqui na minha pólice, eu tenho essa situação, eu tenho aquele outro, e ele vai poder auxiliar de maneira gratuita, uma consultoria mesmo, que vai auxiliá-los nesse aspecto para poder entender quais são os riscos que são evidentes, ou pelo menos para saber, né, Fábio? Não, olha, eu sei que estou descoberto em determinado aspecto, tudo bem, mas pelo menos eu sei que estou descoberto. De repente, lá na minha renovação, eu quero olhar um pouco melhor isso. Perfeito. Para não ficar exposto. Enfim, é isso que o Fábio vai auxiliar vocês nesse aspecto, tá bom? Perfeito, João. Acho que a gente pode... O tempo tá curto aí, João. Vamos... Perfeito. Tá. E falando aqui um pouquinho a respeito só da SEACON, pessoal, rapidamente, enquanto isso, eu já vou disponibilizar aí os 8 erros mais comuns para seguro, tá? Então, ele já está sendo compartilhado aí para vocês. Me digam aí se vocês estão conseguindo acessar no chat, tá? Está ali em arquivo, vocês podem colocar. E vou colocar também o que se vale a pena construir meu próprio silo. E, pessoal, a SEACON, então, esse aí é o nosso aplicativo na palma da mão. À medida que os caminhões vão chegando lá dentro da unidade, a gente consegue ter acesso a todos os romanês que estão entrando, o estoque por período, a média de classificação, o peso tara, bruto daquele caminhão que chegou, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é a evolução de estoque. Então, você pode estar em qualquer lugar, você está recebendo diretamente na palma de sua mão, no seu celular mesmo, essas informações direto na tela. Então, a SEACON, ela é especializada também em fornecer soluções para o mercado de armazenamento de grãos, tá? E aqui tem um relatório nosso simples, inclusive, que alguns clientes eles fazem justamente essa cobrança de seguro diretamente no processo de cobrança junto com armazenagem, recepção / expedição, tá? Então você pode o quê? Pegar o valor, inserir isso, porque obviamente para quem acaba entregando o grão, seria muito importante ele saber que ele tem, ou seja, essa cobertura, ou seja, estou depositando o meu grão e eu sei que aquela unidade armazenadora ela tem digamos assim, ela tem como minimizar todo esse impacto desses 7 desastres que nós falamos aqui hoje, tá? Então, o próprio sistema, ele pode cobrar conforme o volume do produtor, tá? E com isso, obviamente, isso ser uma forma, inclusive, de rentabilizar e, além disso, arcar com o custo do seguro desse produto, tá bom? Então, eu vou disponibilizar agora o segundo arquivo, tá? Para vocês. E enquanto isso, pessoal, segure aí que a gente vai fazer o sorteio. Vi que alguns saíram aí. Lembrando que a gente vai sortear um kit SEACON aqui, tá? E os arquivos aí já estão sendo distribuídos, ok? Então, já vou fazer isso daqui a pouquinho, só subindo outro arquivo aqui para vocês terem acesso, tá? Então, tô distribuindo aí os dois. Me falem aí no chat se vocês conseguiram... se conseguiram baixar o material, tá? O pessoal está falando que sim, ok. João, teve alguma pergunta aí que o pessoal fez, algo assim? Não. Teve vários comentários, né? Falando principalmente na parte lá, quando a gente falou sobre incêndio secador, tá? Tá falando aqui do vida útil dos chumbadores dos silos, né? O Darley colocando isso, é importante, item que é pouco observado e às vezes passa desapercebido, né? Ok? Legal. A operação é tanto detalhe na operação, que todo dia que você vai visitar uma planta, você aprende uma coisa nova. Perfeito. Então aí a Priscila, inclusive, que trabalha no nosso time, ela está disponível, mandem lá um oi para ela, que ela já vai agendar com vocês aí um bate-papo, aquela consultoria sem compromisso, né, Fábio? Para entender como é que está a visibilidade de vocês. O intuito nosso aqui é gerar conhecimento também para vocês e trazer mais conhecimento para todos os envolvidos, tá, ok? Bom, então aqui, pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela agora. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Um minutinho. Vou parar aqui o compartilhamento, tá? Os arquivos estão aí disponíveis, pessoal, podem ir baixando.
tá? Que a gente já vai fazer o sorteio aqui. Aqueles que não tiverem aqui, infelizmente, que enquanto a gente conversava aqui, a gente gerou a lista, tá? E então pode ser que alguém já tenha saído, mas espero que permaneçam para a gente poder fazer esse sorteio, tá? Rapidamente aqui. Estão vendo aí, pessoal? Beleza? Então aqui a gente vai sortear o nome, a gente pegou a lista aqui, tá? Então agora eu vou fazer esse sorteio. Desejo boa sorte para quem estiver participando. Como é que vai funcionar? A gente vai deixar aqui o contato para vocês mandarem um WhatsApp para a gente poder fazer depois o envio desse kit SEACON, tá bom? Então, vamos ver aqui. João Pedro.atq Gmail. João Pedro, se estiver por aí, se manifeste aí no site, por favor, no chat, desculpe. Vamos esperar um pouquinho que o João Pedro vai participar. O pessoal deve estar, viu, não sei como é que está o... Olha lá, o João falou eu. Beleza, João? Os João são sortudos, eu como João, sou o Xará. Beleza, parabéns aí. Está na área, ok, tranquilo. João Pedro, né? Então, beleza, João. Eu vou colocar aqui, João Pedro, o meu WhatsApp, tá? Pode me mandar um oi aqui. Pode me mandar um oi aí. Ô, João, posso fazer um comentário aqui, que eu estou Claro. lendo aqui do Marcos, falou questão de hidrante aqui. Sim. Esse é um ponto polêmico, viu, Marcos? Porque eu nem falo aqui, porque o bombeiro de cada estado tem uma norma diferente, as seguradoras têm solicitado, e aí entra o conflito, porque o manual do fabricante de secador não fala que não pode jogar água, porque você entorta a chapa e estraga a mecânica. Então, isso aí a gente tem conversado com as seguradoras, tentado explicar essa situação para elas, que o importante é você ter a equipe treinada para não deixar o incêndio começar. Então, você fazer a limpeza adequada igual ao manual. Se caso detecte algum cenário, ele já faz o abafamento, já descarrega. Então, isso é um assunto bem polêmico. Tem bombeiro que pede, tem estado que não pede, tem seguradora que 90% das seguradoras querem hidrante mesmo, mas a gente tem conseguido flexibilizar alguma coisa aí. Então, qualquer questão que se você tiver aí, fala com a turma da SEACON aí que a gente dá um jeito para você. Perfeito. E é isso mesmo, então. João, pode mandar aí o WhatsApp, cara, para a gente depois pegar o endereço contigo e para a nossa equipe poder enviar o brinde para vocês, tá? Então, perfeito, pessoal. Então, acho que é isso. As ofertas, se vocês quiserem aprofundar ali, podem chamar ali a Priscila, que está do nosso time, para poder apoiá-los ali, tá bom? Os 2 e-books aí já estão disponibilizados, aproveitem enquanto está. E se não tiver o material, a gente envia, depois a gente vai enviar para vocês também a reprise desse webinar, vocês vão receber por e-mail, tendo possibilidade depois, talvez aqueles que não conseguiram assistir, de ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, em nome de toda a equipe SEACON, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e principalmente você, Fábio. Mais uma vez, muito obrigado aí por esclarecer, trazer à tona esses assuntos que às vezes a gente não gosta de comentar, mas que eu digo que é sempre importante falar, tá? Ou seja, os desastres, eles ocorrem, existem maneiras de mitigar, conforme foi colocado aqui. Sim. E, além disso, caso venha a ocorrer, tá? A gente está justamente aqui para poder tentar apoiá-los da melhor maneira possível. Então, falem ali com a Priscila, marquem um horário, o Fábio vai entrar em contato, entender a realidade de cada um de vocês, independentemente se for fechar algum negócio ou não, né, Fábio? A ideia é justamente entender, falar, cara, eu acho que aqui está descoberto, aqui não, ou está ok, né? Está tudo beleza, enfim. O intuito é justamente apoiá-los nesse sentido. E agradeço muito, em nome de toda a equipe SEACON, para que isso aqui ocorra, tem muita gente trabalhando por trás, tá? E também agradeço em teu nome, em nome de toda a equipe da Oxen aí, pela brilhante explicação na noite aqui de hoje. Show de bola, João. Obrigado aí pela oportunidade de novo. A gente gosta de falar sobre esse assunto que é importante. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais pessoas ouvirem e disseminar, a gente vai ter menos ocorrência, menos acidentes, menos plantas problemas mais ajustadas, um mercado mais tranquilo aí. Então, obrigado a todos aí pela companhia, por terem ficado aí até agora. Espero poder participar de outros futuros aí, João.
Com certeza, temos muito assunto para abordar, pessoal, e aguardem em breve, mês que vem, caso nos próximos meses, a gente sempre tenta trazendo evento. Agradeço muito a participação de todos e por terem ficado até o momento aqui. E o sortudo João, a gente vai entrar em contato aí contigo para poder enviar o brinde aí para você. Valeu, gente, muito obrigado. Um abraço. Descanso. Valeu, tchau, tchau.